A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos nós, meus queridos irmãos. Nesta manhã vamos meditar a respeito das verdades contidas na palavra de Deus. Vamos estar lendo agora Efésios capítulo 4, dos versos 17 ao 32. Vamos ler. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Oremos. Deus amado, Deus bendito, aplica a tua palavra, Senhor, aos nossos corações, porque, para que, pela mediação do teu Santo Espírito, venhamos a nos fortalecer e darmos vazão ao teu Espírito para que trabalhe em nossas vidas e venhamos a viver verdadeiramente como novas criaturas criadas em Cristo Jesus para as obras as quais tu preparaste, Deus, para que nós andássemos nela. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, esta palavra é bem clara. Ela traça o diferencial. Ela coloca os gentios, aqueles que ainda não conhecem a Deus, aqueles que ainda não receberam o Senhor Jesus como Senhor das suas vidas, e nós, aqueles que dizem ser de Cristo, aqueles que dizem ser cristãos, regenerados pelo Espírito Santo. O título é bem sugestivo deste capítulo, desta porção da palavra de Deus. A santidade cristã é colocada em oposição aos costumes dos gentios. Meus queridos e amados irmãos, nós bem sabemos como nós devemos andar diante de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura e as coisas velhas já passaram. Os costumes, as maneiras de viver, a maneira de falar, a maneira de agir, tudo isso, aquela velha criatura que andava em dissolução, que andava em desregramento, que andava fazendo tudo que fazia com que ela se distanciasse de Deus, fazia com que ela, todas as vezes que agia erroneamente ferisse o coração de Deus. Essas pessoas que gostavam, amavam pecar, elas não tinham ainda sido regeneradas, não tinham sido tocadas pelo Santo Espírito de Deus. A Bíblia aqui é clara, uma vida sem pureza, uma vida de coração duro, uma vida insensível aos apelos do Espírito Santo de Deus. Ora, meus queridos irmãos, esta velha criatura, ela é realçada e destacada aqui, ela é colocada em oposição à nova criatura. Se eu e você percebamos bem, nós dizemos ser de Deus, nós dizemos ser filhos de Deus, nós dizemos ser cristãos, nós devemos andar de acordo com a palavra do Senhor, porque aqui, de maneira enfática, diz, no verso 29, no verso 20, mas vós não aprendestes assim a Cristo. E como é que nós aprendemos de Cristo? Em Filipenses, um pouco mais adiante, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo no capítulo 2, a partir do verso 5, diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O próprio Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo, foi obediente até a morte de cruz. Então a obediência é necessária para que nós venhamos a transmitir com as nossas vidas
o bom, o cheiro suave e agradável de Cristo Jesus. E vivendo de conformidade e vivendo em obediência à palavra de Deus, nós vamos realçar, nós vamos destacar em nossas vidas que essa obediência é fruto de uma submissão ao Espírito Santo de Deus. Coisa que outrora, em outros tempos, nós não tínhamos. Porque nós não éramos filhos de Deus. Vivíamos como filhos da ira. Ou melhor, éramos verdadeiramente filhos da ira. Porque só vivíamos em dissoluções, em desregramentos, em desrespeito, em desobediência, não sendo nem amáveis, nem tratáveis, nem cordiais, nem compreensivos com ninguém. Até mesmo possa ser que você, pela sua personalidade, fosse até tratável, cordial, respeitoso, mas em ti não havia ainda o Espírito Santo de Deus. Você, por mais que você agisse até de conformidade com o que a Bíblia diz, você não tinha o Espírito Santo de Deus. Não tinha recebido o penhor da esperança, o Espírito Santo de Deus. Portanto, você era um gentio como eu. Nós éramos gentios. Mas aprove a Deus no tempo de Deus Ele nos resgatar, Ele pagar a dívida que nos era contrária. E Ele veio, morreu por nós. E assim nós o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Conforme João capítulo 15, versículo 16. Que diz que Ele nos escolheu. E assim, tendo nos escolhido, Ele colocou a fé em nossos corações, depositou a fé para que nós viéssemos a ter o discernimento espiritual e viéssemos a receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E assim fomos transformados nesse momento em novas criaturas, como 2 Coríntios 5,17, que diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Então é necessário, aqui em Efésios é destacado que nós venhamos a nos despojar, a tirar todas aquelas velhas coisas que nós outrora, em outras épocas, em outros tempos, nós andávamos, nós praticávamos a mentira, a ira, né? Ficar com raiva, extremamente enraivado, e essa raiva a gente alimentar dentro do nosso coração. Isso é uma coisa horrível. Por isso que a Bíblia diz que a gente não pode deixar o sol se pôr. Em que sentido? Estamos irados, ficamos irados, mas essa ira não pode se transformar em raiva, em rancor, em ódio, em vingança, nada disso. Devemos chegar diante de Deus e sermos sinceros diante de Deus e pedirmos a Deus que afaste quaisquer sentimentos contrários à sua palavra. Portanto, nós não somos mais gentios, nós somos agora filhos de Deus. Paulo realça isso aos Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Mais especificamente, no versículo 24, ele diz assim: os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as paixões e as concupiscências. Então a nossa carne, essa natureza pecaminosa, nos dominava, mas agora não deve mais nos dominar, porque somos novas criaturas. Fomos feitos em Cristo Jesus para as boas obras, porque Deus preparou essas obras para os seus filhos, para os seus eleitos, para os seus escolhidos. Portanto, a palavra de Deus é clara: quem roubava não roube mais, antes trabalhe, e é necessário que também nós venhamos a dar testemunho de todas as formas possíveis, através dos nossos lábios, que saiam palavras abençoadoras, palavras que edifiquem, e não palavras torpes, palavras vis, palavras vazias, palavras que não edificam, não trazem aperfeiçoamento ao corpo de Cristo, só trazem maldição. E isso é inaceitável para nós que nos dizemos criaturas regeneradas em Cristo Jesus, homens e mulheres que foram feitos filhos de Deus, transportados para o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Interessante que ao longo do capítulo 5, depois do capítulo 4 Efésios, ele já começa a dizer que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. E ele reitera, ele repete novamente que devemos largar a prostituição, devemos largar a avareza, não devemos nos comunicar com as obras das trevas, ou seja, não devemos fazer as mesmas coisas, sermos coniventes, sermos complacentes, estarmos batendo palma à roda dos escarnecedores, como se nós estivéssemos fazendo parte daquilo. Até da aparência do mal nós devemos fugir. Então devemos pedir essa sabedoria a Deus, porque realmente a palavra de Deus faz uma oposição entre aquele que é de Cristo e aquele que não é de Cristo. Quem é de Cristo já crucificou a sua carne com suas paixões e concupiscências. Vai crucificando, vai se alimentando espiritualmente através da leitura, do estudo contínuo da palavra de Deus, da oração. Vai se fortalecendo na força e no poder de Deus. E assim cada vez mais fica claro que a sua vida é uma vida que está em processo de santificação, em oposição àquela vida
de gentio, a vida gentílica, aquela vida daqueles que ainda vivem nas trevas entenebrecidos, ou seja, eles são obscurecidos, eles tiveram seu entendimento maculado, sujado, eles não conseguem perceber, os seus olhos espirituais estão fechados, esses são gentios, ainda não conseguem ver a luz da vida, Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então nós devemos viver realmente em oposição franca, em oposição evidente a esses costumes que antes nós tínhamos. Se é que nós ainda não temos esses costumes, porque é necessário que nós venhamos a nos despir realmente da velha natureza, do velho homem, e nos revestir da armadura de Deus. O interessante é que a palavra de Deus é bem clara em relação a estas coisas. Há realmente o reino das trevas e o reino de Deus. Se eu e você nós dizemos que somos pertencentes ao reino de Deus, é necessário andarmos como verdadeiros cidadãos do reino de Deus, em franca oposição àqueles que vivem no reino das trevas. Portanto, devemos efetuar a nossa salvação com temor e com tremor, como Paulo relata, inspirado pelo Espírito Santo, ainda em Filipenses, no capítulo 2. É necessário, porque Deus quer operar em mim, quer operar em você, ou melhor, Deus opera em você e em mim, e nós que somos cristãos, tanto querer dele como efetuar. Então nada melhor de nós nos despojarmos da velha criatura, e como você e eu nós nos despojamos. Como é que nós temos força para largar o pecado? Como é que nós temos força para não desejar as obras da carne? Nos alimentando de Deus. Não tem outra alternativa. Devemos deixar-nos ser discipulados pelo Espírito Santo de Deus. E como é que ocorre o discipulado da parte do Espírito Santo de Deus? Pela palavra. Nós lemos a palavra, estudamos a palavra, buscamos em oração a Deus discernimento espiritual para entendermos a palavra. E Ele, a partir do momento que fazemos esse movimento de estudo contínuo, de oração sincera, para conhecermos a palavra e o Deus da palavra, Ele vai se revelando a nós e vai nos fortalecendo. E através da palavra vai dizendo o que nós devemos fazer. E assim a nossa carne vai perdendo força, porque esta natureza pecaminosa, ela não ainda morreu. Ainda não estamos no estado, meus irmãos, de glorificação, quando nossos corpos serão transformados e seremos assunto aos céus. Portanto, é necessário, meu querido, minha querida, meu amado irmão, que todos nós nos ajuntemos e venhamos a querer nos aperfeiçoar em Cristo Jesus, através da palavra do Senhor, através do estudo contínuo desta palavra, através da oração, da intercessão. A Bíblia é clara, as armaduras de Deus estão aí, o capacete da salvação, a couraça da justiça, cingindo nossos lombos com a verdade. E quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade, Ele é o caminho. Ele diz que nós muitas vezes erramos porque não conhecemos as Escrituras. E é necessário porque elas testificam de quem é Jesus, do que Jesus fez, do que Jesus quer, do que Jesus manda. Porque Ele é o nosso Senhor, Ele manda. Ele é o nosso dominador, Ele manda. Ele diz, Ele dá as diretrizes. As suas leis são perfeitas porque Jesus é Deus. Ele estabeleceu todas as coisas, através das quais nós devemos atentar, porque somos filhos de Deus, somos filhos das luzes, e o nosso Pai das luzes, Ele requer de nós esta obediência irrestrita. Portanto, devemos fazer oposição franca às atitudes e aos movimentos das trevas, porque não estamos lutando contra homens, contra mulheres, contra as instituições carnais, instituições seculares. Estamos lutando contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ordens espirituais da maldade. Portanto, devemos nos revestir de Cristo, nos revestir de Deus, nos fortalecer em Deus para permanecermos firmes e continuar a permanecermos firmes, ficando firmes e avançando resolutamente. Portanto, eis aqui, o Espírito Santo diz que deixemos toda lascívia, toda dissolução, todo desrespeito, toda palavra torpe, toda palavra inútil, toda maneira de procedimento que outrora nós vivíamos fazendo e praticando. Isso que Deus quer. Portanto, que Deus nos abençoe e que venhamos a refletir acerca de como devemos andar diante de Deus. Devemos andar em franca consagração, em contínua consagração, para que Ele assim, através da sua palavra, do seu Santo Espírito, venha nos santificar, nos fortalecer para o louvor da glória dEle. Que Deus nos abençoe. Oremos. Deus amado e Deus bendito, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que saímos aqui sabendo que devemos fazer franca oposição ao reino das trevas e que venhamos a viver consagrando-nos inteiramente, totalmente, pelo estudo contínuo da Sua palavra, pela oração, pela intercessão, pelo jejum e pela armadura de Deus que nos foi dada.
Obrigado, Deus, não somos melhores que aqueles que ainda estão nas trevas, mas queremos andar na luz, porque nós ainda temos a natureza pecaminosa, e nós te pedimos, te clamamos, em nome de Jesus Cristo, que fortaleça o nosso espírito, o nosso homem interior, para que possamos estar fortes e não venhamos a dar vazão à carne, que venhamos a viver verdadeiramente como novas criaturas criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais tu, Deus, preparaste para que andássemos nela. Obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Até a próxima.